Oi pessoal, meu nome é Mirelle, eu sou designer de scrapbook digital e advogada. Eu amo livros, filmes, seriados, adoro novelas também, tudo que envolve moda, roupas, tendências. E eu sou colaboradora do blog Cantinho Ju Oliveira. Eu escrevo resenhas para a Ju, que é uma amiga minha, de filmes e alguns livros que ela me envia de editoras que são parceiras. E eu sempre quis ter o meu próprio blog para colocar as minhas coisinhas, as curiosidades, as coisas que eu gosto, os meus vídeos, as minhas resenhas. Então, finalmente eu fiz o Recanto da Mi. E hoje eu vou começar falando do último livro que eu li, que se chama Predestinados. É esse aqui. Ele foi escrito pela Josefine Angelini. É uma autora que eu não conheço, eu comprei ele no supermercado do Bourbon e ele me seduziu, na verdade, primeiro pela capa. É uma capa muito linda, não sei se vocês vão conseguir ver. E depois, quando eu li a sinopse, eu achei muito interessante, porque é uma história de ficção que envolve mitologia grega e eu sou apaixonada por mitologia grega. Então, na verdade, conta a história da Ellen Hamilton, que é uma adolescente, uma típica adolescente, mas que sempre se sentiu muito diferente, assim. Ela foi abandonada pela mãe quando ela era bebê, a única lembrança que ela tem da mãe é um pingente em formato de coração. A mãe dela foi embora, levou todos os tipos de fotos, lembranças, tudo assim pra sumir da vida da menina. E ela foi criada só pelo pai. Só que desde criança ela sempre se sentia muito diferente. Ela via que ela tinha capacidades, assim, além das outras pessoas, ela não era normal. Ela é uma menina extremamente linda e isso sempre incomodou ela, porque ela não gostava que os outros encarassem ela, ficassem de olho nela. Então, ela sempre tentou se esconder no mundo, assim, de andar curvada, com o cabelo na frente, ela não queria aparecer. Ela tem uma melhor amiga chamada Claire, que é uma menininha muito engraçada, assim, porque ela é toda metida valentona, ela se acha, tá sempre, assim, comprando certas brigas e também muitas, assim, em favor da Ellen. E é uma menina de descendência asiática e é amiga da Ellen desde que elas eram pequenininhas. E tudo, na verdade, muda na vida da Ellen quando uma família chamada Delos vai morar na cidade dela, que na verdade é uma ilha. É uma ilha nos Estados Unidos. E se muda para aquela ilha. Só que a família Delos esconde um grande segredo e que a Ellen acaba descobrindo ao longo da história. O Lucas, que é o Lucas Delos, que digamos que seria o par romântico da Ellen no livro, é um menino assim muito bonito, muito fora do padrão e é diferente assim como a Ellen. A gente vai descobrindo ao decorrer da história que na verdade a diferença que eles têm é que eles são semideuses, eles são descendentes de deuses. O Lucas Delos é descendente da casa de Apolo e a Ellen é descendente da casa de Zeus e foi abençoada por Afrodite. Então, na verdade, existe uma rixa entre 4 casas que a Ellen vai descobrindo ao decorrer do tempo, e essas 4 casas foram uma matando as outras. E se achava que apenas a casa da família do Delos teria sobrevivido. Então, existe, no caso, vários mitos envolvendo nessas brigas de casas. É uma briga que vem desde a Guerra de Troia. E o que aconteceria no caso quando sobrasse só uma casa, daí eles no caso recuperariam Atlântida, ou então se 2 descendentes ficassem juntos de casas opostas, voltaria toda a Guerra de Troia em função da Helena de Troia e de Paris, né, que traíram e fugiram juntos. Então tem toda assim uma mistura com a história, né, com o mito grego. Eu confesso que no livro, como assim, eu li a Odisseia quando eu era muito pequena, em função da minha mãe, e eu não tenho a história tão, assim, recente na minha cabeça, eu tive um pouco de dificuldade de entender a história da trama. Apesar da narrativa ser gostosa, ficou muitos pontos, assim, obscuros pra mim, que eu tive dificuldade de entender. Mas o livro é bem legal, assim, eu achei muito interessante essa proposta que a autora deu. É um livro de romance? É. Tem romance entre os dois, entre a Ellen e o Lucas? Tem, até um certo ponto. Só que acontece, quando a Ellen conhece o Lucas, quando ela vê o Lucas pela primeira vez, ela tem um ódio mortal dele. E ela não sabe nem explicar o porquê. Esse ódio mortal, na verdade, vem de todas as guerras que teve anteriormente, toda a descendência e disputa entre as casas deles, que no caso, as Fúrias, que são 3 mulheres, né, que são do inferno e acabam
no caso, perpetuando a vingança e até fomentando a vingança entre as casas, faz com que ela odeie Lucas e queira matar ele e toda a família dele. E num belo momento, eles acabam salvando a vida um do outro e essas fúrias desaparecem, assim, e fazem com que eles consigam se relacionar melhor. E ali acaba surgindo uma grande paixão, um grande amor entre os dois, mas é um romance proibido, assim como era o romance de Helena e de Paris. Então meio que a história se repete, é uma história que, no caso, o amor deles, né, vai contra os deuses e eles não podem ficar juntos. Até onde eu sei, esse livro vai ser uma trilogia, até onde eu sei, não sei se tá certo, eu sei que esse aqui é o livro 1, então a história não acaba com um final feliz, porque vai ter uma continuação, tu fica desesperadamente querendo saber o que vai acontecer entre os dois. Tem muitas cenas legais de luta, tem muitas cenas legais de treino, de aprendizagem, onde a Ellen descobre quem ela é, onde ela começa a testar os poderes dela, onde ela começa a aprender a usar os poderes dela. As outras pessoas da casa, né, da família do Delos, descobrem que ela tá viva, e porque pelo fato dela ser de uma casa diferente, de uma casa inimiga deles, pessoas tentam matar ela. Então a família Delos acaba protegendo ela e muitas coisas acontecem. Ela acaba descobrindo muitas coisas sobre a mãe dela, então nada é do jeito que ela imaginava ser. Ela não é uma adolescente comum. A única coisa que ela queria era terminar o 3º ano, era fazer uma faculdade, ganhar uma bolsa de estudos, e a vida dela acaba virando de pernas pro ar. O livro é da editora Intrínseca, é uma editora que eu gosto muito, tem muitos livros de ficções interessantes. Ele tem, deixa eu ver aqui, ele tem 315 páginas. Não é um livro nem muito grande, nem muito fino. É um livro que dá pra ler relativamente rápido. Eu tive mais dificuldade em ler porque eu acabava lendo só no ônibus da ida e no ônibus da volta do trabalho, então eu demorei um pouquinho mais. Aqui fala um amor escrito nas estrelas, uma disputa que começou na Grécia Antiga, uma maldição que nem os deuses podem desfazer. Ele foi comparado por alguns com os Jogos Vorazes, então muitas pessoas dizendo, desde os Jogos Vorazes não tem um livro que eu desejo tanto que tenha uma continuação como esse. Como eu não li Jogos Vorazes, eu não sei fazer esse comparativo pra vocês, eu só vi o filme, e ok, as cenas de ação pode ser que lembre, mas pra mim para por aí. Eu, na verdade, eu achei ele muito parecido, não vou dizer muito parecido, mas me lembrou muito a saga Crepúsculo. Na verdade, muitos livros que eu tenho lido até agora, de ficção, eles têm me lembrado muito, assim, essa questão do Crepúsculo, em que tem a mocinha que não consegue ficar com o mocinho, em que tem um empecilho entre os dois, um obstáculo. No caso dele, do Lucas, ele tem uma família grande, assim como o Edward tinha, então tem os irmãos. Então, assim, tudo vai me lembrando, tipo, a Ellen não tinha mãe, no caso do Crepúsculo tinha, mas foi criada pelo pai, no sentido de que o pai era todo, assim, não sabia expressar sentimentos, eles tinham dificuldade de relacionamento. Essas coisas todas são muito parecidas, assim, tem muitas coisas na trama desse livro do Predestinados, assim como de outros livros que eu já li ultimamente, que sempre me lembram e me remetem ao Crepúsculo e ao amor da Bella e do Edward. Mas é uma questão, assim, a minha opinião, talvez vocês não achem isso, mas eu posso dizer, leiam, eu gostei bastante, eu fiquei bem apaixonada pelo livro, eu achei a trama muito interessante. As cenas de paixão deles são, assim, ao mesmo tempo que são intensas, elas são poéticas e elas são subliminares, porque não pode ter um amor explícito entre os dois. Então eles são apaixonados e ao mesmo tempo eles têm que lutar e fugir desse amor. Então é muito bonito e eu adoro cenas de ação, então eu fiquei bem satisfeita, assim, com as cenas de ação do livro. Adorei a mistura de mitologia grega. Então, assim, vale a pena. Leiam Predestinados, eu gostei bastante e fica a dica pra vocês. Espero que vocês gostem e depois me contem o que vocês acharam. Um grande beijo e até